Yeah. 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 Salve, salve, estagiários e estagiárias! Chegamos para mais um Estagiários Podcast. Hoje estou sozinho, o Thiago não pôde estar presente, me deixou. O famoso migué, né, João? O famoso migué que o Thiago não veio aqui, vagabundo. Mas é isso, tudo bem. Ele que perde, porque hoje a gente tem um papo incrível com um cara que é amigo meu, parceiro meu, e também faz um trabalho impecável aí em algumas casas. A gente já vai comentar também. Seja muito bem-vindo, Vitor Boni. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pô, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, um papo muito legal com você. Pena o Thiagão não tá por aqui, mas a gente vai conversar bastante, vai ser legal. Exato. Thiagão não pôde estar presente aqui, mas é o seguinte, Boni. A gente começa a resenha com uma pergunta clichê. Que o nome do programa é Programa Estagiários. E sempre sobra pro estagiário, mano. Sim. Queria saber, você tem alguma resenha que você possa contar legal da época que você era estagiário? Pô, tem uma boa. Tem uma boa na Gazeta Esportiva, que eu fiz estágio em 2 lugares, né? Primeiro na Jovem Pan, onde eu voltei, tive 3 passagens, e na Gazeta Esportiva. Na Gazeta, enquanto a gente estava produzindo Mesa Redonda de 2019. Estávamos produzindo Mesa Redonda de 2019, o troféu Mesa Redonda. Então, pô, no ano que o Flamengo foi campeão, Libertadores, Brasileiro, aquele timaço. É óbvio que boa parte do time do Flamengo estaria na seleção. E toda a equipe, ela é mobilizada, né, para a organização do troféu. Então, até os estagiários. Eu era o estagiário do site. Teoricamente não tinha nada a ver com o negócio da TV, mas todo mundo é mobilizado. Eu e Gabriel Ambrós, hoje trabalhando na comunicação de São Paulo, fomos destinados a receber jogadores no aeroporto. Tudo bem, tranquilo. Pegar o jogador, levar no táxi pra Gazeta, tudo certo. Sem muitas complicações. O problema é, no dia deu, tipo, a maior chuva da cidade em sei lá quanto tempo. É uma tempestade. Voo começou a atrasar. Tinham 3 voos diferentes. Era um do Thiago Nunes, então no Atlético Paranaense. Um era do Thales Magno e o outro era de 2 jogadores do Flamengo, Bruno Henrique e William Arão. Voos começam a atrasar, produção me ligando. Cadê os caras? Cadê os caras? Pelo amor de Deus, vai atualizando o que tá acontecendo aí no aeroporto. O que acontece? Começa a gravação sem esses caras, sem os caras que estariam no voo. A gente tentando buscar ali, pelo amor de Deus, falar com as companhias aéreas, o que tá acontecendo, existe alguma previsão, vai pousar hoje, vai cancelar, não sei o quê. Tinha outro jogador no voo dos jogadores do Flamengo, que era o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro cancelou. E lembrei outro, Michael também. Michael, que ainda estava jogando no Goiás. O Everton Ribeiro cancelou. O Michael, ele tinha um jogo amistoso, um beneficente, depois na arena de Itaquera, na Neoquímica Arena. Ele cancelou também a gravação do programa e foi direto para Guarulhos, né? Ele ia pousar em Congonhas e foi direto para Guarulhos para ficar mais perto da arena, cancelou com a gente e foi para esse jogo beneficente. Nisso, produção ligando, o pessoal falando, gente, os empresários estão falando aqui com a gente, os caras estão com fome, os caras estão não sei o quê. Falou, pelo amor de Deus, o que a gente faz aqui? Eu correndo de um lado pro outro, o Ambrós correndo de um lado pro outro. Quando chegou perto de eles pousarem, falei pro Ambrós, falei o seguinte, cara, fica aqui esperando eles chegarem, eu vou lá na Pizza Hut, pego 2 pizzas com o meu dinheiro ali e a gente vai. Nisso, os caras chegaram, pô, a gente tendo que ir rápido, porque se parasse ali muito tempo, o pessoal ia vir tirar foto, ia atrapalhar. Os caras já com a cara feia, completamente feia. Metemos eles no táxi, peguei minhas pizzas, fui no táxi atrás e falei, segue esse táxi aí, porque ele vai levar lá na Gazeta. Cheguei, deixei a pizza no camarim, aí se desenrolou, depois fui fazer outras coisas na organização. No final, o William Arão, ele elogiou a pizza pro pessoal da produção. Falou, pô, que bom que tinha uma pizza aqui, não sei o quê. Nossa, mas foi tenso, velho, porque os caras não chegavam, já tinha começado a gravação. Os caras claramente estavam putos, completamente estavam putos, mano, e foi difícil. Mas foi legal, mano, foi uma experiência da hora. Que loucura, é assim, a culpa não era sua, não era dos caras, mas quem paga o pato é você, né, cara? Exato, que tá lá, não, exato. Aí, todo mundo ligando, falando, pô, e aí, não vão chegar? Eu falo, mano, não sei, não tenho controle aqui, velho. Eu vou falar com o espaço aéreo, né? Bom, teve gente que gostou da pizza, teve alguém que também não curtiu a pizza? Cara, não é que não curtiu a pizza, mas o Bruno Henrique, ele tava meio chateado. Dava pra ver que ele não tava muito feliz nesse dia. Mas é que foi estressante também, os caras
tiveram voo atrasado por, sei lá, 3, 4 horas. Tipo, já tava desgastado a temporada. Eu não lembro se foi... Provavelmente foi antes do Mundial. Então já tinha acabado o Brasileiro, tava meio naquela época entre Brasileiro e Mundial, né? Tipo, concentração pro negócio. Então, realmente, foi um dia estressante pros caras, eu entendo completamente. Também não tá muito feliz. Mas o Bruno Henrique tava o cara mais fechado mesmo. Acontece, faz parte. Cara, agora a gente vai começar o papo de vez. E antes até de falar sobre alguns assuntos, vamos falar de Corinthians, situação complicada, né? Que você é setorista lá na PAN. E também sobre Cazé TV, você cobriu em loco, né, a Copa do Mundo, queria também saber um pouco sobre isso. Mas como que foi pra você, sempre quis fazer jornalismo? Teve alguma coisa que você queria fazer antes? Como que você caiu no mundo do jornalismo? Você quis fazer faculdade ou foi uma coisa que aconteceu? Mano, eu sempre quis fazer esporte, trabalhar com esporte, né? Sempre quis trabalhar com esporte. Quando eu era pequeno tinha aquele sonho meio vago de ser jogador, né? Mas nunca tive qualidade suficiente para isso, nem empenho suficiente para isso. Em certo momento eu até quase fiz aqueles intercâmbios para os Estados Unidos, né? Fazer faculdade nos Estados Unidos com bolsa de atleta. Meio que casou com a época que eu comecei a faculdade aqui, de jornalismo. E aí não dei sequência. Tinha até uma faculdade que eu já meio que tava certo que eu ia, acabei desistindo. Mas você ia pra jogar futebol e ter a bolsa. Isso. No final eu tinha até uma bolsa legal, nem lembro de quantos % era, mas era muito mais pelas notas. Você sabe jogar então, pô. Não, era muito mais pelas notas do que pelo futebol, pra falar bem a verdade. Na nota eu ia bem, no inglês ia bem, nas provas e tudo mais. Então era muito mais pelas notas do que pelo futebol propriamente. Mas aí não dei sequência e também não acho que eu teria sucesso, assim, não é uma coisa que eu realmente queria de verdade, acho que era mais uma fantasia, um sonho assim. Então eu sempre quis trabalhar com esporte, mas tentando achar talvez a área ideal. Eu sempre gostei de comunicação, de escrever, de jornalismo mesmo. Durante um tempo fiquei entre jornalismo e publicidade, mas fui pelo jornalismo e acho que foi uma boa escolha. Fiz Casper Libero e deu. Até o momento tá dando tudo certo. Você se formou na Casper em que ano? 2020, durante a pandemia. Você foi pra Juca já? Fui 2 vezes. Você foi quando? 19? 17 e 18. 19 eu já tava trabalhando na Gazeta, aí não pude, né? E 20 já foi pandemia e não teve mais como. Pra quem não sabe, o Juca é as Olimpíadas do estudante de comunicação, né, mano? A gente leva muito a sério. Sim. Não, era bem legal, assim. Na época de faculdade, ficar em barraca, aquela resenha toda. Não, foi muito bacana mesmo. Eu curtia muito ir no Juca, assim. Nas 2 vezes que eu fui, foi da hora. Eu sou suspeito pra falar. Fiz 5 Jucas, mano. 5 Jucas, só não fui mais por conta da pandemia. Né? Ainda bem. A gente tem que crescer um minuto. Né? A gente quer ser Peter Pan, acontece. Não tem coisa que é capítulo. É capítulo, encerrou ali, faz parte. Mas aí, meu irmão, agora falando sobre, né, fase atual e tudo mais. Você falou que teve 3 passagens pela PAN. Isso. E aí você sempre foi pra fazer essa parte mesmo à frente das câmeras, sendo repórter. Como que foi a sua ascensão como repórter ali? Não, cara, o difícil porque é mais ou menos como é a nossa área, né? A nossa área do jornalismo esportivo, ela é muito concorrida, mano. Tem pouquíssimos espaços. Então, não sei se eu sou uma pessoa boa pra dar dicas, pra dar conselhos, mas eu acho que pra entrar nessa área do jornalismo, e mais especificamente do jornalismo esportivo ou qualquer editoria do jornalismo que você queira, você tem que saber entrar pelos outros caminhos e estar no momento certo, na hora certa, e também saber entrar nesses outros caminhos. Talvez a primeira oportunidade não seja exatamente onde você quer. Mas se você entrar, aproveitar e conseguir ir conduzindo a sua carreira, você vai acabar achando uma oportunidade. O meu primeiro estágio foi na Jovem Pan, mas foi na parte técnica, na parte de GC. A Jovem Pan, para quem não sabe, hoje é uma televisão. Sim. Foi uma das maiores rádios do Brasil. Em termos de jornalismo esportivo também, uma das maiores rádios esportivas do Brasil. Começou a migrar para o YouTube, fazer essa coisa do rádio com imagem, ali para 2013, 14, 15. Em 2018 eu entrei lá, então ainda era muito recente esse projeto do YouTube, e eu entrei para fazer mais a parte técnica de GC. Quem não sabe, GC, as letrinhas que aparecem na tela. Sim. Então, manchete, sei lá quem fechou com o Flamengo, fechou com o São Paulo, que aparece na tela. Então, eu fazia muito essa parte, outras questões da técnica ali da transmissão. Eu acho que eu fui o primeiro, talvez, operador de GC oficial da Jovem Pan. Não que isso seja alguma coisa. Mas você abriu ali, né? Aí, hoje já é uma estrutura de televisão mesmo, já tem estúdio de televisão mesmo.
equipamento próprio. Na época eu fazia tudo no Photoshop, era um esquema bastante embrionário, assim, por assim dizer. Então, eu comecei por aí. Fiquei 1 ano fazendo isso, completamente longe do esporte. Eu não entrei para fazer o esporte logo no começo. Fazia os programas de política ali, nessa parte técnica. E, em dado momento, eu sentia que não queria mais fazer isso, eu sentia que não estava me levando exatamente para onde eu queria. Até o pessoal lá do jornalismo mesmo fez algumas experiências comigo, eu escrevi para o site, fiz certas coisas de produção para os programas de política, mas muito pouco ainda, perto do que era a minha função real. Então, depois de 1 ano, eu já comecei a procurar outras coisas e surgiu a oportunidade da Gazeta Esportiva. Mas isso da Jovem Pan me deixou a porta aberta, tipo, eu saí com a porta aberta. Eu comecei fazendo uma coisa que eu não queria, mas eu sabia que tinha um lugar para voltar caso fosse necessário, né? Caso eu precisasse. Uhum. E que foi o que aconteceu depois da experiência na Gazeta Esportiva. Que aí já foi algo que eu queria, já peguei mais experiência com relação ao esportivo mesmo, a cobertura de futebol, ao site, que eu já não tinha feito tanto ainda na Jovem Pan. Só que eu me formei. Quando forma, acaba o contrato de estágio. Sim. Lá na Gazeta é muito difícil de permanecer, né? Muitas vezes eles chamam, até em dado momento me chamaram de novo, mas eu já estava de volta na Jovem Pan. Mas ficar depois de formado é muito difícil. Então, saí da Gazeta precisando de um trabalho. Voltei para a Jovem Pan, ainda na parte técnica, de novo, para o que eu fazia como estagiário, mas já sabendo quem fazia o esporte ali, quem poderia me dar uma ajuda para conquistar um caminho mais para o que eu queria mesmo, que era fazer a parte esportiva. E aí, já na Jovem Pan, nessa parte técnica, conheci o meu atual chefe, o Gabriel Dias, e aí ele me puxou para o esporte. Então, meio que, se eu puder dar um conselho, uma dica, cara, tem que aceitar as coisas. Tipo, você tem que entrar. O importante é estar ali no meio, sabe? Estar ali no meio do bolo. Não é o que você quer exatamente, beleza, mas entra, vai, que uma hora vai aparecer uma oportunidade e aí tem que aproveitar. Eu vejo que às vezes a galera às vezes eu converso, tá fazendo jornalismo, tá, pô, e muita gente quer fazer jornalismo esportivo, é natural, né? A paixão do brasileiro. Mas a galera fala, pô, tem uma vaga aí no GE, não tem uma vaga. E esse entendimento é importante, porque quase nunca você vai começar lá em cima. Tem gente que, pô, faz estágio no GE e já tá no esporte, pode acontecer, mas é meio raro, né? A gente tem que trabalhar pelos nossos espaços, e hoje é mais democrático, né? Eu me formei em 18, ainda o YouTube tava num processo de ascensão ali e tal. Hoje em dia, pô, você pode fazer um portfólio pelo próprio canal, né? Você pode criar um canal no YouTube e fazer seu portfólio ali. Mano, e tem uma coisa na nossa área, tem muitas coisas boas no jornalismo esportivo. Assim como em toda a área, né? Tem coisas boas e coisas ruins. Mas ela é meio ingrata em certos momentos. Porque é isso. Então, a primeira parte é isso. São poucos espaços. É uma área muito concorrida. Pô, todo mundo que trabalha com jornalismo, que gosta de esporte, quer fazer isso, quer estar lá, quer viver essas coisas. E, tipo, é um sonho, é muito legal, é glamorizado e tudo mais. Por mais que as condições, muitas vezes, de trabalho não sejam as melhores. E a outra coisa é que, hoje em dia, é muito difícil na parte de comparação. Você se compara o tempo todo com as outras pessoas. Porque hoje tem as redes sociais são uma plataforma ótima para se lançar. Pô, você tem muitos seguidores também, você sabe como é que é. Tem muita gente que se lança, que chegou nesse meio por causa dos seguidores, porque fez um trabalho legal nas redes, depois conseguiu um espaço na mídia tradicional, em veículos que queria trabalhar. Então, você olha, não é uma carreira linear, podemos dizer assim. Não tem um projeto de carreira linear na maioria das vezes. Então você tá lá com seus 23 anos, você tá olhando pro cara de 18 que tá com 100 mil seguidores. Tipo, alguém olha, por exemplo, aqui no AT, que a gente trabalha junto, tem o exemplo do Gabriel Sá, que é um fenômeno. O cara é um fenômeno. E nem todo mundo vai ser um fenômeno. Então o Gabriel, ele conquistou coisa muito cedo. E se você tá lá nos seus 24, 25, você olha e você fala, caramba, o moleque tem 18 anos e olha onde ele tá. Então é muito difícil. Porque tem essa comparação, mas você tem que entender mais do que tudo que cada um tem o seu próprio caminho, né? Cada um tem a sua própria história, cada um tem os seus meios e o seu tempo ideal para alcançar as coisas. Então, tipo, se eu tenho 27, 28, pô, ainda não consegui o que eu queria, eu tô vendo o cara de 23 conquistando, viajando, conseguindo patrocínio, sei lá, qualquer coisa que seja, tem que entender que, cara, se você fizer o seu, uma hora você vai alcançar e nem sempre a história de todo mundo é a mesma, sabe? Nem sempre o tempo de todo mundo é o mesmo. Você falou um ponto legal, assim, que é interessante a gente ver. Isso não é só na nossa área, assim, de modo geral, quem quer produzir conteúdo. Não fica olhando os outros, assim, porque faz o seu corre, porque aí você vai cair numa depressão profunda, porque é natural isso, pô. O cara tá lá, tem tantos seguidores e tal. O Gabriel é um fenômeno, o Gabriel amadureceu muito cedo, mas às vezes o tempo dele é diferente do seu tempo. E aí as coisas vão acontecendo, cara. Eu tô nessa, eu até te falei nos bastidores que eu tô num processo de transição de carreira agora e tudo mais.
e meio que, entre aspas, né, financeiramente você volta para alguns degraus abaixo. Só que, cara, é isso. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu quero chegar. E aí acho que isso que Exato. cabe o processo. Isso é viver o processo, faz parte do processo. E muitas vezes, se você não se liga nisso, se você não cuida dessa parte, você acaba não valorizando as coisas que você conquistou. Pô, exatamente. Cara. Porque você tá, tipo, pra mim, eu sou uma pessoa que... Eu tive muito problema com isso, sabe? Sim. De comparação, de olhar pra gente perto de mim e falar, pô, esse cara já tá num patamar acima do meu, o cara já fez coisas que eu ainda não fiz. E, tipo, você esquece de olhar pro que você já fez. Então, tipo, pô, já trabalhei em jogo, faço o jogo do Corinthians toda semana. E, cara, o estádio é como se fosse o meu escritório. Então, muitas vezes você esquece que, tipo, cara, olha onde eu cheguei, olha o que eu já conquistei. E tá bom, talvez não seja o meu objetivo final ainda, mas, tipo, tanta gente quer também estar nesse espaço e você esquece, às vezes, de olhar pra isso. Tipo, eu tô aqui, Exato. tanta gente quer chegar até onde eu tô, mas eu tô olhando para o outro cara que chegou até onde também quero chegar, sabe? Às vezes é um pouco ingrato nesse sentido, e se não se cuidar também você pode acabar se E perdendo. você acha que tem algum tipo de rivalidade no jornalismo esportivo? As pessoas mais não se ajudam do que se ajudam? Ou não? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que poderiam ajudar mais. Às vezes eu acho que, tipo assim, pô, não vou te passar tal contato porque eu tô no meu projeto, ele vai no seu e tal. E eu não tenho essa pretensão assim. A gente tem até um parceiro aqui que é a Quanto. Sempre que o pessoal vem, eu falo e tudo mais. Mas eu sinto falta. Foram poucas pessoas que me ajudaram de fato, assim. Isso, querendo ou não, é uma coisa do mundo. Ninguém vai te ajudar logo no começo e tudo mais. Mas no jornalismo, você sente uma certa rivalidade? Você acha que a galera poderia... Pô, estamos tudo no mesmo bolo, a gente pode se ajudar. Eu tive sorte de a maioria das pessoas que eu conheci ao longo dessa curta carreira elas serem pessoas que, assim, talvez não ajudaram diretamente, mas pelo menos foram pessoas legais que demonstraram talvez a disponibilidade de ajudar, sabe? Então as pessoas que eu conheci, pelo menos, quase todas eu considero, tipo, pessoas boas, não tenho essa visão de rivalidade. Claro que você vai encontrar em qualquer área também pessoas que talvez não tenham o mesmo coração, Sim. que às vezes estejam mais preocupadas em olhar para o próprio umbigo. Isso é regra, vai ter em qualquer área. Então, óbvio que tem que tomar cuidado com certas pessoas, mas, cara, nunca senti esse clima, não. Com o pessoal que eu conheci, pelo menos, sempre conversei, sempre tentaram ajudar de alguma forma. Mas eu acho que na área do jornalismo, as pessoas talvez não tenham uma unidade, os profissionais não tenham uma unidade em um sentido, que é o jornalismo esportivo, ele tem uma certa glamorização no sentido de que todo mundo tá trabalhando ali com o que gosta, né? Sim. Todo mundo quer estar no jogo, todo mundo quer fazer uma transmissão, todo mundo quer cobrir um campeonato legal. Então, muitas vezes acho que isso é explorado pelas empresas que estão contratando. Sim. E aí acho que falta uma ajuda dos próprios profissionais. Por exemplo, você vai ser chamado para, não sei, para narrar alguma coisa, Uhum. para fazer uma reportagem, para fazer uma produção, qualquer coisa que seja. A empresa te chama por um certo valor. Você entende que esse valor não é o valor, o seu valor ideal, que vai pagar pelo seu esforço, pelo seu trabalho naquele momento, e no seu momento de carreira não é o valor que se encaixa, que você pode aceitar. As pessoas sabem que tem 350 bilhões de outras profissões querendo aquele lugar. Então elas vão aceitar esse valor. Então é isso. Muitas vezes acho que falta essa unidade de um lutar pelo outro para que todo mundo receba o que é justo. Porque todo mundo está querendo chegar ali, mas todo mundo deveria dar valor para o seu próprio trabalho também. Então acho que muitas vezes é nisso. É tentar não romantizar a ponto de o valor, de os benefícios, de tudo ser injusto para o trabalho que está sendo feito. Sim, sim. Bom, perfeito. Eu também entendo dessa mesma maneira. E aí leva muito a questão da emoção, né? Da paixão. Pô, tô aqui no estádio, pô, tô aqui vivendo o que eu queria viver e tal. Não são todas, né? Mas assim, não são todas. Tem uma parcela que leva muito pra isso. Agora, mudando um pouco, vamos falar de Corinthians, cara. Quanto tempo que você já tá como setorista do Corinthians? Um ano. Eu não, então você entrou literalmente no olho do furacão, assim, de tudo que tá o Corinthians. Cara, primeira coisa, o Corinthians tem salvação. Segunda coisa, o que vai ser do Corinthians daqui pra frente? Porque a gente tem 2 presidentes, um afastado e um interino, com a possibilidade de um impeachment. E, cara, uma coisa louca que tá acontecendo nos bastidores, a cada dia é uma página policial envolvendo o nome Corinthians, né? Não, é muito louco isso, porque realmente
eu assumi, voltei para a Jovem Pan e assumi essa função, que é uma responsabilidade muito grande, né? Eu tenho pouco tempo de setorismo ainda perto de tanta gente que tá aí em grandes veículos também, então ainda estou tentando aprender com cada pessoa, isso eu tento fazer com cada profissional que eu conheço, aprender um pouco, mas é realmente uma responsabilidade grande e é uma tarefa difícil, né? Porque o Corinthians vive esse momento bastante complicado. Muda uma gestão que traz um discurso talvez de esperança, porque o Grupo Renovação e Transparência estava há tanto tempo e uma mudança cativou, né, o torcedor, tipo, agora vai mudar, agora vai, e acontece tudo isso que está acontecendo, Augusto Melo agora sendo réu por conta desse caso da Vaidbet. Cada hora tem uma coletiva, um evento, uma votação, um impeachment, uma ida à delegacia. Então é muito complicado, é um momento... É ruim ver o clube que você cobre estar vivendo isso, porque, primeiro, dá mais trabalho. Sim. Segundo, porque, cara, você não quer cobrir isso, você não quer cobrir... Porta de delegacia. Você não quer fazer isso, tipo, você não entrou nessa área pra fazer isso, você entrou pra cobrir o futebol, e o legal é cobrir o futebol. O legal não é cobrir essa coisa, mas é a responsabilidade, tem que fazer, né? Se tá acontecendo, tem que fazer. Mas eu acho que tem salvação, sim, o Corinthians é um clube muito grande, que tem um patrimônio espetacular em termos de torcida, o que a torcida faz pelo Corinthians é muito bonito de ver, é uma das coisas que faz a gente ter essa paixão pelo futebol, né? Tipo, ver o futebol como essa coisa muito maior do que só um esporte, do que só um jogo. Então o Corinthians tem esse patrimônio, só que é aquela coisa que muita gente fala, né? Que já é clichê. Do muro do Parque São Jorge para dentro é uma coisa, do muro do Parque São Jorge para fora é outra coisa, o Corinthians, né? Então ele é comandado por um grupo pequeno de pessoas que estão ali já há tantos e tantos e tantos anos e que estão acostumados a certos privilégios. Eu acho que uma reforma de estatuto, como está sendo discutida, é importante para o Corinthians, talvez dá poder para mais gente, tirar desse núcleo de conselheiros, de gente que já está ali há muito tempo dentro do clube. Eu acho que é um passo importante. Não sei se SAF talvez o ideal. Eu acho que dos clubes do futebol brasileiro, 4 deles se virarem SAF, eu acharia que seria por muitos e muitos erros de gestão. São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Corinthians. Eu acho que esses 4, se em algum momento virarem SAF, vai ser um caminho próximo do vergonhoso, porque quer dizer que erraram Faliu. muito. Porque erraram muito ao longo do caminho. É muito difícil para falir esses 4 clubes. Mas eu acho que tem salvação e depende muito de, pelo menos, um pequeno grupo tentar trazer essa faísca de mudança, sabe? De reforma de estatuto. Porque do jeito que tá realmente, pode sair o Augusto, entrar o Stabile, ter uma nova eleição, caso realmente no dia 9 ele seja afastado de forma definitiva, mas você não vê alguém ali que realmente sozinho pode fazer uma mudança. Tem que ser algo mesmo institucional. É interessante porque o Augusto, ele pega 9 apoios de 9 partidos, mini partidos diferentes dentro do Corinthians, né? As chapinhas. E o Stabile, querendo ou não querendo, passou por todo o processo do Augusto. Agora virou oposição ao Augusto, porque é natural, o cara tá afastado por um inquérito da Polícia Civil. Mas ele também tava nesse bolo, né? E você falou um ponto importante, que é estatuto, né? A mudança do estatuto, como reformar. Eu acho que hoje o Corinthians está caminhando para esse lado de SAF. O Corinthians já vive, na minha opinião, uma SAF indireta. Porque a renovação e transparência é o grande exemplo disso, mais de 20 anos no clube, é cartão corporativo para lá, os caras mandam no clube, eles fazem isso. Mais de 100 contratos profissionais na gestão Andrés. Então, assim, querendo ou não querendo, esses caras já mandam no clube, já se sentem donos do clube. Eu acho que existem alguns modelos de SAF, e a SAF não quer dizer nada, na minha opinião. SAF não quer dizer que o Corinthians vai se tornar o Palmeiras, o Flamengo, não quer dizer. Mas eu acho que um processo, um projeto esportivo, de repente uma SAF com menor percentual e ainda fica mais o percentual maior na mão do clube, enfim. Mas, assim, um ponto principal, o Flamengo, quando o Bandeira assume, quando ele é reeleito, no segundo triênio dele, ele faz uma mudança de estatuto. Ele coloca... Porque, assim, na Lei Geral do Esporte, na Lei Pelé, já tem a obrigatoriedade do cara ter que pagar, né? Só que ele faz isso no estatuto do clube. Aí tá no estatuto. Ali eu falo, ó, passou do orçamento, quebrou o orçamento, você não explicou o motivo, não tem motivo plausível? A gestão vai pagar pelo déficit, né, específico. Exato. Acho que seria um grande avanço pro Corinthians. O problema é que não vai acontecer. É muito difícil, né, cara? É muito difícil. E o Flamengo passou por um processo que talvez tenha sido no último momento possível, né? De realmente cortar todos os gastos possíveis, fazer times que muitas vezes não eram do nível do Flamengo, do nível que o Flamengo exige. Só que hoje, como alguns clubes já são SAF, né? Alguns clubes já são SAF, outros se ajeitaram, tem muito investimento, o próprio Flamengo é um deles.
tá muito difícil competir se você não Sim. abrir o bolso em certos momentos, né? Se você não fizer certos investimentos. Então talvez o Flamengo tenha feito isso, de cortar realmente tudo possível no último momento, Sim. que era possível fazer isso. Mas tem caminhos, cara, não dá pra desacreditar. O Corinthians de novo, é um clube gigantesco, com um patrimônio gigantesco. E se começar a fazer as coisas da maneira certa, acho que tem um caminho de esperança, sim. Você acha que sem SAF ainda? Eu acho que é difícil, mas é possível. Eu acho que é difícil, mas é possível, sim. Tem alguma oposição no Corinthians hoje que não seja... Porque pra mim o Stabile não é oposição. Mas tem algum nome que possa se tornar uma oposição ou não? Cara, hoje é difícil porque tá muito cinzento, né? Muita gente fala do medo da renovação e transparência. Hoje a renovação e transparência tá frágil, Sim. ainda mais com tudo que vem acontecendo com relação a corporativo, gastos no cartão corporativo, né? Então eu não vejo renovação e transparência como próxima de voltar, talvez, nesses próximos anos aí, o que pode ser uma preocupação para muita gente. Então já descartaria talvez essa possibilidade, mas hoje tá muito difícil de entender o cenário político do Corinthians, né? Então eu não vejo um nome assim que seria, caramba, esse aqui pode ser uma solução, esse aqui pode ser alguém a se confiar. Eu acho que o Corinthians tem que se organizar institucionalmente mesmo e é importante, eu acho que a liderança do Alê, presidente dos Gaviões da Fiel, eu acho que hoje os Gaviões estão fazendo um trabalho bastante importante de politização da torcida. A torcida não cobra mais só a parte do futebol, cobra também com relação à situação política. Sim. Tanto que os últimos protestos foram com relação à parte política. No Parque São Jorge. No Parque São Jorge. Então acho que isso é importante, o Ale vem fazendo um trabalho interessante. É claro que casos de violência em torcida organizada vão acontecer, a gente torce para que ocorram cada vez menos, mas no Corinthians, nos Gaviões, se vê muito menos também, né? Essa parte, a tentativa de cobrança é mais atacar os pontos que tem que ser atacados, né? Com relação a essa organização política do clube. Eu acho que isso é um passo importante, a torcida entender e a torcida que tem a voz cobrar e a imprensa fazer o seu papel de investigar, de trazer os casos, de denunciar como estão sendo feitos, para ver se realmente consegue em algum momento entrar nos trilhos. Mas eu acho que é possível sem SAF, cara. Tudo é possível. O Corinthians é um clube que não dá para simplesmente achar que só a SAF é a solução. Tem caminhos e eu acho que é possível, sim. Dá pra, de alguma forma, tentar equacionar as dívidas. Que o principal do Corinthians são as dívidas, né? Mesmo Sim. tirando a arena, a dívida do Corinthians ela é monstruosa, assim. E aí trouxe a questão do Memphis, vale ou não vale a pena? Os gatilhos do contrato do Memphis. E quem, entre aspas, contratou, já não está mais, né? Que é o Sim. Augusto. Agora sim, falando sobre esse processo mesmo, você estava no evento, inclusive, né? Do Stabile. Na coletiva? É. Sim. Existe alguma possibilidade do Augusto renunciar? Porque eu posso estar enganado, você me corrige. Se o Augusto renunciar, o Stabile assume automaticamente e vai pro mandato tampão. Se ele não renunciar e for impeachmentado, aí é novas eleições. Isso. Existe alguma possibilidade disso acontecer? Cara, eu acho que não. Eu acho que ele não vai renunciar. Pelo menos é o feeling. Não, e é o discurso dele, né? Sim, até o sim. momento. Claro que tudo pode acontecer. Até 2 dias antes ele pode Sim. querer mudar. Mas pelo que a gente tá sentindo, eu acho que ele não vai abrir mão tão fácil. E aí eu acho que é um erro dele, né? Ele tem todo o direito de se defender na justiça. Ninguém vai condenar ninguém sem um julgamento antes, sem o devido processo jurídico antes. Só que ele pode se defender, tem todo o direito, só que acho que deveria fazer isso longe do Corinthians, né? Ele deveria fazer isso sem querer disputar o poder do Corinthians ainda. Acho que deveria resolver sua situação pessoal, né? Se for inocentado, depois tem todo o direito de, quem sabe, querer voltar, querer refazer todo o processo, já com a carta de, sou inocente, fui acusado de forma injusta, caso isso seja o resultado, né? Mas agora, com o momento que o Corinthians vive, de instabilidade política gigantesca, ele ia adicionar isso ainda, o cara ser réu por conta desse caso, no primeiro contrato que ele fechou no comando do clube, e querer voltar a qualquer custo, eu acho isso muito complicado. Eu acho que é um erro é um erro de estratégia dele. E eu acho uma pena, cara, porque o Corinthians tem que olhar pra frente, sabe? Esse processo, ele atrapalha. O Dorival falou,
Na primeira vez que ele foi cobrar os reforços, que ele falou do acordo que ele tinha com o Fabinho de receber 4 reforços, ele falou, cara, que a situação política, a transição, saída de um presidente, chegada de outro interino, atrapalha nas negociações, atrapalha no Corinthians pensar para frente, fechar contratos. Durante um momento ali, o Corinthians ficou entre a Nike e a Adidas, né, com relação a fornecimento de material esportivo, não se sabia quem que iria negociar, o Augusto falou o nome da Adidas, enquanto a Nike era ainda fornecedora, com um contrato até 2029. Tipo, cara, são coisas que atrapalham muito a vida do Corinthians. O Corinthians tem que começar a olhar para frente. Até o dia 9, se o Augusto não renunciar, não vai conseguir olhar para frente de forma definitiva, né? Sim. Então, eu acho que seria importante o Augusto abrir mão dessa possibilidade de voltar a cadeira do Corinthians, porque ainda existe, né? Ainda existe uma chance, por mais que hoje seja muito difícil de os sócios recolocarem Augusto na cadeira, existe uma chance, matemática ali. Então, até o dia 9, eu acho que vai ficar nessa expectativa, pelo menos de momento, eu não acho que o Augusto vai renunciar dessa possibilidade, vai brigar até o fim, e isso é uma pena pro Corinthians, né? Que não consegue virar essa página e tentar recolocar o clube nos trilhos. A gente pegou muito mal quando ele sobe lá no 5º andar do Parque São Jorge pra aquela canetada. Aquilo foi bizarro, né? Pra tomar a cadeira à força. Uma coisa que não tinha o menor embasamento. Jurídico, nada? Não, foi... O que aconteceu ali? Eu não entendi nada. Que o Comitê de Ética fez ali uma votação interna para recomendar a destituição do Romeu Tuma. Muito obrigado, viu? Do Romeu Tuma, da presidência do Conselho Deliberativo. Só que o Comitê de Ética do Corinthians, ele não tem esse poder, né? Ele pode recomendar pro Conselho uma decisão, mas aí o Conselho tem que votar. Sim, óbvio, né? Não dá pro Comitê de Ética sozinho afastar um presidente de conselho. E aí os apoiadores do Augusto se apoiaram nessa decisão, né? Direta. Exato, para tentar afastar o Romeu, invalidar tudo que aconteceu, todas as reuniões que ele comandou, todas as decisões que ele assinou no período em que estaria valendo, né, essa decisão, entre aspas, do Comitê de Ética. E isso invalidaria também a reunião que foi definitiva para o afastamento do Augusto. E aí, nomear uma nova presidente que não seria a próxima na linha de substituição do Romeu, para ir assinar um decreto. Não, foi um negócio completamente maluco, gente. Não faz nenhum sentido isso, e tanto que não deu resultado nenhum, né? Só causou ainda mais confusão. Causou um boletim de ocorrência, né? Que sumiu alguns documentos da investigação interna do Corinthians sobre as faturas dos cartões corporativos. Que o Stabile falou, inclusive, que estão investigando e que estão procurando. Com relação a notas fiscais também, estão entrando em contato com os estabelecimentos para que essas notas sejam emitidas novamente. É isso, né? O Corinthians não tem uma semana de paz, né? Cada dia acontece uma coisa diferente. É bizarro, cara. É bizarro. E, cara, falando agora do Corinthians na parte dentro de campo, acho que é o principal, né? Que a gente tem. Não, seria o principal, né? Não fosse todo esse caos interno. O Corinthians vive talvez a maior crise da história do clube. Mas o Dorival tá pressionado, né? Não vem de bons resultados, mas o primeiro jogo dele vai ser logo um derby que ele vai ter Garro, Yuri e Memphis juntos, né? Ele vai ter essa trinca juntos, assim. Você enxerga o Dorival pressionado, de alguma maneira, internamente? Porque, cara, como é que você vai cobrar? Por mais que eu entenda que o Corinthians dá toda a estrutura, esse caos dele, falam que não, mas ele entra dentro do vestiário, não tem jeito. Sim, os caras têm rede social, os caras sabem o que está acontecendo. Sim, entra. Não, com certeza entra. No comecinho ali, quando tudo começou a ser discutido, os jogadores até tinham um discurso mais brando, assim, não, o que acontece fora do campo não chega, não interessa. Mas é visível que acaba chegando, né? É o clube que tá vivendo essa situação, né? Não é só o time de futebol, e o time de futebol, ele é o clube também. Então, ele é um reflexo do que acontece dentro do clube também. Então, acho que influencia, mas o trabalho do Dorival, ele tá abaixo do esperado, né? Eu acho que o Dorival, ele sempre foi um técnico chamado para situações mais extremas, podemos dizer assim, nos clubes que ele comandou, brigando contra o rebaixamento, para apagar incêndio. Mudou um pouco de patamar com os trabalhos do Flamengo e do São Paulo também, conquista do título da Copa do Brasil, por mais que o time do Dorival, do São Paulo, não tenha sido um espetáculo, né? Foi mais aquele recorte da Copa do Brasil. Tem que ter um mérito, óbvio, mas mais aquele recorte da Copa do Brasil. E chegou uma seleção brasileira que, para mim, não tem nenhuma explicação o Dorival ter chegado a esse posto. Com todo respeito ao Dorival, que é um bom técnico, mas não para o nível de uma seleção. E aí,
cresceu também a expectativa em cima dele, né? Um cara que sai de uma seleção, por mais que com um trabalho ruim no Brasil, cria uma expectativa pro próximo clube que fosse contratar ele. Sim. Foi o Corinthians. E ele não consegue atender essa expectativa, eu acho. Ele é um técnico que talvez não tenha muito de diferente, assim. Se fala do arroz com feijão e tal, tudo bem, que faz muito bem. Mas você não pensa, pô, esse... Muda patamar, né? Não, esse muda patamar e você não pensa na carreira do Dorival, você fala, caraca, esse é um time do Dorival. Sim. Com a identidade do Dorival. Não tem um time que ele tenha a cara do Dorival mesmo. E acho que o Corinthians, ele sai de um técnico que, com os seus defeitos, ainda fez o time jogar muita bola em vários jogos no ano passado, fez o time jogar bem em vários jogos também nesse Campeonato Paulista, e que depois do título teve uma queda de rendimento, isso é verdade. Só que eu acho que eu não teria trocado o Ramon pelo Dorival. Se fosse para trocar o Ramon, eu teria trocado por talvez o Tite, por exemplo, que estava perto de fechar. Acabou tendo toda aquela questão da crise de ansiedade, acabou não conseguindo. Mas pelo Dorival, eu acho que não sai muito do mesmo nível ali de treinador. Só que o Dorival, ele não está conseguindo encontrar aquele time que o Ramon encontrou em certo momento. Até porque o Dorival tem outros pensamentos com relação ao futebol. Ele gosta dos pontas abertos, da amplitude, daquela coisa meio da correria também. O losango no meio. O losango do Ramon é o que tinha chamado atenção, né? Ele até tenta replicar, mas acho que não consegue espelhar da forma que o Ramon conseguia fazer. Então é um trabalho que, dentro do que se esperava, para um técnico que veio de uma seleção brasileira, é abaixo. Eu acho que pro que eu esperava do Dorival, tá mais ou menos ali na média. O Corinthians não vai passar sufoco esse ano, não vai brigar contra o rebaixamento, vai ganhar alguns jogos importantes, vai perder outros que a torcida vai ficar brava. Eu acho que vai ser assim até o final do trabalho do Dorival. Só que pro Corinthians isso é pouco, né? O investimento do Corinthians, né? Principalmente nessa janela. Claro, tem pressão em cima do Dorival, claro. Não sei se uma eliminação contra o Palmeiras seria o fim da linha. Pra mim, eu acho que ele cai. Eu acho possível, eu acho bastante possível também. Mas não vai muito do que eu esperava, não vai muito fora do que eu esperava pro Dorival no Corinthians. Então vai ser decisivo, claro, esse confronto com o Palmeiras. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. E em termos de desempenho, não tá sendo nada de muito diferente. Você acredita que o Tite possa voltar numa eventual demissão do Dorival? Porque surgiu uma matéria esses dias dizendo que ele já estava se sentindo mais apto para voltar a trabalhar. Naquele jogo com o Boca Juniors dos Legends, que o Tite foi o treinador, os jogadores... Eu vi que ele chorou com o Fábio Santos e tal. Chorou, ficou bastante emocionado o Tite. Na coletiva do dia anterior ele falou que já estava bem de saúde, que estava pronto. Depois, quando acaba o jogo, ele fala, né, que ficou com gostinho de quero mais. Então, acho que o Tite vai ter sempre uma relação forte com o Corinthians, o torcedor do Corinthians vai ter uma relação forte com o Tite, apesar do que foram essas últimas negociações, que em certo momento o Tite recusou, acertou com o Flamengo logo depois, dessa vez estava para acertar, acabou tendo esse problema, e acho que é completamente justo ele querer cuidar da cabeça, querer cuidar da saúde antes de assumir um compromisso grande como é assumir um compromisso com o Corinthians. Eu acho que em algum momento ele vai voltar, sim. Eu acho que em algum momento ele vai voltar. Não sei se para agora, se ele gostaria, por exemplo, se o Dorival cai depois do derby. Não sei se ele assumiria agora. Talvez ele queira realmente assumir com uma temporada completa. Mas, claro, sempre existe essa possibilidade, né? São aqueles caras que se houver uma ligação, igual o Rogério Ceni no São Paulo. Né? Exatamente. Que sempre existe a possibilidade de voltar. Mas vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser essa sequência do Dorival também. Tem que ver. Eu acho que ele ganha uma sobrevida ali. Pode até cair pro Palmeiras, mas é aquela coisa caindo atirando. Até o Corinthians voltar ao bom rendimento. Exatamente. Já se falava, por exemplo, diante do jogo com o Cruzeiro, se tivesse um desempenho como foi no Majestoso, de talvez, já tinha gente trazendo essa apuração de que talvez se tivesse um desempenho tão ruim, talvez tinha caído ali, mas teve uma mudança de postura, já foi um jogo muito mais brigado, mais competitivo contra o Cruzeiro, depois contra o Botafogo também consegue um empate importante fora de casa. Então, a gente sabe que no futebol é jogo a jogo, né? Não tem garantia. E antes da gente pular a parte do Corinthians e do Dorival, o Dorival ele fala sempre uma coisa em comum em todas as coletivas. Eu pedi 4 reforços, eu pedi 4 reforços. Tem alguma coisa de reforços que o Corinthians está indo atrás? Porque o Corinthians tentou o Biel em algum momento, o São Paulo também tentou, mas acabou não conseguindo. O Corinthians tá no mercado, o Fabinho quer trazer esses reforços? Então, até o Stabile falou na coletiva, né, que essa missão tá nas mãos do Fabinho, mas que o Corinthians quer, olha esse pedido, quer reforços de alta qualidade e custo baixo.
É pouco, né? Quer mais o quê? Aquele quer mais o quê? Que é mais o quê? A questão do Biel, por exemplo, o Corinthians até publicou nota, né? O Corinthians realmente estava negociando, mas pelo valor de 7 milhões de euros não tinha nenhuma condição de pagar, ainda mais para um jogador como o Biel, que poderia ser uma peça importante, mas que não vale esse preço, né? Sim. Vamos falar bem a verdade. Inclusive, ele acertou com o Galo, né? Acertou com o Galo, exatamente. Mas o Corinthians está no mercado, busca essas peças. O Corinthians até trata também a permanência do Yuri como Reforço. uma contratação, né? Podemos dizer assim, porque perderia o seu artilheiro da temporada, 13 gols tem o Yuri. Seria uma perda bastante importante, então ter renovado com o Yuri é tratado também como um reforço para esse restante de temporada, mas está no mercado, só que não tem muita condição de sair pagando, né? Vai ter que achar essas peças como foram talvez no ano passado, né? Antes de chegar Memphis, esses reforços um pouco mais de pompa, por assim dizer, foi buscar gente que estava sem contrato, né? O André Ramalho é um cara desses, o Alex Santana mais barato também, o Charles. Então, esse é o perfil, né? Esse é o perfil que o Corinthians vai buscar. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Valores assustam. Eu tô acostumado a ouvir isso do certo amigo meu. Amigo não, né? Ainda bem que ele é meu amigo. Enfim, seguimos, porque eu sei que o nosso tempo tá curto. Cara, vamos falar da Cazé TV? Como que foi você fazer a Copa do Mundo, cara? Seu sonho de todo mundo, assim, pô, eu acompanhei os jogos que você fez do caramba, assim, seu trabalho foi impecável lá. Trabalhou valeu. com pessoas assim também, pô, Que foi maravilhoso. né, o sarrafo lá no alto. Sim. E, pô, você fez grandes jogos. A primeira Copa do Mundo de clube, você pode falar que você tava. Como que foi desde esse convite, né, pra você realmente fazer parte da equipe, né, até a sua experiência lá, o que te chamou mais atenção? E também um sistema diferente do Brasil, né, porque são mais entrevistas pós-jogo, não são dentro do campo, são... Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso tudo. Não, foi tudo maravilhoso, assim, foi um sonho realizado mesmo. Eu fiz 2 jogos do Campeonato Paulista com a Cazé TV, né, Palmeiras e Guarani e Corinthians e Guarani. Me chamaram, pra quem não sabe, nessa área a gente faz muito freela, né? Sim, faz sim. muito trabalho esporádico, assim, pra outras emissoras, até pra complementar a renda é importante. Opa! Ainda mais você que tá com casamento marcado. Exatamente, exatamente. Quanto mais trabalhos, melhor. Exato. Mas eu fiz 2 jogos no Campeonato Paulista, depois não fui chamado para nos 2, 3 meses seguintes. E eu tava de férias da Jovem Pan, quando o Fábio Medeiros me mandou mensagem, falou assim, pô, você pode fazer um trabalho aqui com a gente durante a Copa do Mundo? Se eu tava no 2º dia de férias. Isso era dia 2 de junho. A Copa do Mundo começava dia 14. Falei, claro, posso. Deixa eu conciliar os horários, né? Ver quando não tiver jogo na Jovem Pan, eu posso fazer alguma coisa. Pensando que seria, não sei, talvez ir na torcida do Palmeiras no Allianz, fazer uma cobertura com alguma pauta que tivesse aqui em São Paulo mesmo. Ele falou, não, é pra ir para os Estados Unidos. Eu falei, tá, peraí, calma aí então. Calma lá. Calma aí então. Aí eu tive que me organizar, né? Consegui estender minhas férias, até tive bastante ajuda do pessoal lá da Jovem Pan também, do Gabriel, que já tinha mencionado aqui, e dos outros repórteres também que compreenderam também a situação, né? Porque você acaba desfalcando um pouco a equipe. Sim, sim. Mas aí corri atrás do visto, né? O pessoal, na verdade, correu atrás por mim. Não tinha visto ainda? Não, eu tinha meu visto que eu tinha vencido, né? Aí eu não tava com plano de ir pra nenhum lugar. Digamos que não estava aí com planos de ir pra Atlanta, pra Miami. Não tava com plano, aí tive que correr atrás, né? Mas aí deu tudo certo, cheguei lá, fiz vários jogos legais, conheci muita gente bacana, que eu já acompanhava o trabalho desde antes, e todas as pessoas muito legais, todas as pessoas que ajudaram muito. Tava um clima muito legal lá na Copa do Mundo mesmo. Foi um torneio bastante diferente, assim, de tudo, porque realmente é algo inovador, né? Algo inédito, que trouxe clubes de várias partes do mundo para fazer esse campeonato, um campeonato desse tamanho. Então, muitas torcidas abraçaram mesmo, torcidas especialmente do futebol latino-americano, Monterrey, o River Plate. Então, foram jogos que eu fiz ali, Botafogo, que a torcida abraçou mesmo, compareceu e trouxe um clima bacana mesmo para esse campeonato. Então foi muito legal mesmo, foi uma experiência assim que tá marcada. Quais os jogos do Botafogo que você fez? Fiz só um contra o Atlético de Madrid. O Atlético de que Madrid. perdeu, por 1-0. Isso. Tava muito calor, né? Tava muito calor. Lá em Los Angeles tava muito calor. Muito quente mesmo, muito quente mesmo. Jogos no Rose Bowl, né? Sim. Então, que é abertão. Aí, sol pegando na cabeça. Falando em estádio, qual que você curtiu mais? Assim, não tem outra resposta que não o Mercedes-Benz, lá em Atlanta. Que é completamente maravilhoso, tecnológico. Ele é aquele estádio que parece
um origami, né? Tipo, aquele fechado, aí Sim. ele é construído de uma forma toda diferentona, assim, e por dentro é todo tecnológico também, tem toda uma estrutura, até para receber a imprensa tem uma estrutura diferente. Tem alguma coisa diferente, assim, que você pode falar? Cara, o telão ele acompanha o estádio, assim, né? É um telão. É um 360. É um telão 360, isso é muito bacana mesmo. Ele é um telão grande, assim, traz um ambiente legal pro jogo. Climatizado, com teto retrátil. Caramba. Então tava muito calor em Atlanta também, mas você entrava no estádio, era outra coisa, era outro clima, você até tinha que colocar o casaco de tão frio que tava, porque era climatizado. E esse ambiente, né? Então tudo era muito fácil também de se locomover dentro do estádio, tinha uma estrutura bacana. O espaço para a imprensa era grande e confortável também. O estádio mesmo oferecia até almoço para os profissionais de imprensa. Então era muito diferente, é muito bacana mesmo. Nossa, aquele estádio é muito bonito. E o tratamento com a imprensa também, pô, é diferente, né? Sim, muito legal. Tudo FIFA, né? Às vezes pega no pé com uma coisa, mas ajuda em outra. Então, era bem legal mesmo. E sobre essa logística de falar com jogadores, falar com mais jogadores, você achou interessante? Você acha que é legal em algum momento implementar? Porque a Premier League já é desse jeito, né? Alguns campeonatos, a Champions é assim também, que não tem entrevista dentro do campo, no corredor ali dos vestiários. Sim, é uma experiência diferente, né? Quando você é detentor de direitos. Então, eu tenho essa experiência como não detentor durante os jogos de Campeonato Brasileiro, assim, no Brasil com a Jovem Pan, mas jogos que você é detentor tem um acesso muito maior, né, obviamente. Então tinha essa flash interview, que é depois do jogo, que você entra em consenso ali com a assessoria dos clubes, eles mandam alguns nomes, você pede, claro, os principais nomes do jogo, alguns eles mandam, outros não. Mas você tem o espaço ali para fazer quase como uma exclusiva, né? Uma exclusiva para o jogador. Exclusiva. A Flash é uma exclusiva ali depois das partidas e você tem ali os seus 3, 4 minutinhos para falar com os caras. Tem também a zona mista, claro que é todo mundo junto para perguntar. E eles sempre mandavam muita gente, assim. Muitas vezes aqui os clubes às vezes podem mandar um cara só e acabou e é isso. Mas lá, como é FIFA, né, tem umas certas exigências também, contratuais, eles acabam mandando 1, 2, 3 caras, assim, 3, 4 caras pra falar depois dos jogos. Era bacana, cara, porque você vê ali os caras na sua frente, o Sérgio Busquets, o Lautaro, pô, diferente. Quem não falou foi o Messi, né? Mas tá tudo bem também. Putz, mas aí é outra parada. Já tava em casa, tava muito em casa até demais. Eu acho que ele nem queria jogar esse campeonato também. Você tava meio, né? É que também com o time que ele tá, ele sabia que não. Não, ele que foi pra MLS para jogar com os amigos, né? Foi fazer jogar aquele futebolzinho dos parceiros. Jogar semanalmente com os amigos. Levou a segurança dele agora, ele inclusive. Não quer mais tanto holofote assim. Aí colocam ele nesse campeonato, fica uma pressão. Pô, o Messi, o Inter. Pô, o Inter Miami é ruim, gente. E vamos ser sinceros, Mandrake, do jeito que colocaram, né? Porque também. Foi campeão do primeiro turno do campeonato. Colocaram por ser o Messi. O cara não queria jogar. E, cara, falando sobre torcidas brasileiras lá, qual foi a que te chamou a atenção ali, que realmente lotou, que você viu que foi bastante gente dos brasileiros? Não, eu só tive contato com a torcida do Botafogo. Só com do Botafogo, porque todos os outros estavam jogando do outro lado, né? Sim. Ali por Nova York, Nova Jersey, Orlando, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, né? E Botafogo eu tive só esse contato, foi por um curto período ali que eu fiz o jogo do Botafogo com o Atlético, mas muito, muito legal, cara. Todo mundo já abraçando bastante o campeonato, animados de estar ali, né? Vivendo o momento mesmo. Claro que ninguém esperava até os brasileiros tiveram um desempenho melhor do que esperado, mas ninguém esperava um título de brasileiro. Então todo mundo tava ali para viver um momento, viver um campeonato legal, ver o Botafogo jogando contra clubes diferentes, contra o campeão da Champions, contra o Atlético de Madrid, jogando contra o time da MLS. Pô, viver um negócio diferente. Estavam ali realmente vivendo o campeonato. Isso foi muito legal mesmo. Jogos de videogame, né? Que isso aconteceu no videogame. Exatamente. Então foi muito bacana por causa disso. Mas que chamou a atenção mesmo de torcida, que eu tive contato ali, Monterrey fez uma festa legal, mas o River Plate, a torcida do River fez uma festa absurda mesmo, que não é condizente com a qualidade do time, até porque foi eliminado na fase de grupos, tinha total condição de classificar, mas foi uma festa muito legal do River mesmo. Não, deu pra ver que parecia um monumental que eles estavam nos jogos, absurdo, só via o River. E aí, cara, pra gente finalizar, falando ainda sobre o campeonato, teremos Copa do Mundo, né, de seleções, né, no próximo ano lá. O que você achou? Você achou que os americanos compraram a ideia de ter um Mundial lá? E pontos positivos e negativos para quem quer ir assistir? Porque
querendo ou não querendo, não é do costume deles assistir o soccer que eles falam, né? Tinha muito americano que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Isso é bastante claro. Inclusive, eu estava conversando com o Uber, eu sempre perguntava para as pessoas ali se elas sabiam, né, o que estava rolando, os jogos que teriam na cidade. Tava conversando com um motorista de aplicativo, falei com ele, pô, tá rolando esse campeonato, você tá sabendo? Ele falou, eu vi, acompanhei, pô, ontem o Real Madrid ganhou da França, né? Falei, não. O Real Madrid ganhou da França. Falei, acho que você não tá acompanhando muito bem não o que tá rolando, não. Mas a maioria não fazia a menor ideia do que tava acontecendo, tanto que em vários jogos o público não foi condizente com o que era o jogo, né? No próprio Botafogo e Atlético, um jogo de time que ganhou do campeão da Champions, contra um Atlético de Madrid, time grande, com grandes jogadores. Precisando da vitória. Precisando da vitória, jogo definitivo para a classificação. O público foi de 22 mil, se eu não me engano. Baixo. Um público bastante baixo. Isso é um público de Paulista no Morumbi. Para a capacidade do Rose Bowl. Então, o americano mesmo não comprou a ideia. E cara, é um país que não gosta tanto do esporte assim, como a gente gosta, né? Uhum. A gente, os países europeus, gostam do esporte, né? Então, acaba faltando um pouco disso, né? Da festa feita também pelo pessoal que mora lá, pelos cidadãos que moram lá. Então, eu acho que não seria a minha principal escolha para sediar nem uma Copa do Mundo de clubes, nem uma Copa do Mundo de seleções. Mas em termos de estrutura, foi tudo certo. O que eu acho que vira uma preocupação é a questão das suspensões da partida por conta do risco de trovoada, né? Você tem uma ideia de quantos jogos? Eu, Acho pelo que menos, foram uns 3 que eu vi. 5, 6 jogos, eu acho. Eu não peguei nenhum que foi Do suspenso. Chelsea foi piada, o Chelsea-Benfica. Chelsea-Benfica, sim. Que até prejudicou a equipe lá. Sim, O pessoal teve que largar o jogo no meio da transmissão. O pessoal que ia viajar para fazer outro jogo em outra localidade no dia seguinte, teve que viajar, largar a transmissão no meio. Sério? O pessoal... Que isso? Então, os repórteres lá Sim. que estavam por lá, né? Porque atrasou 2 horas, né? Então, tipo... Pô, é um jogo novo, é para 2 jogos, O pessoal tinha voo à noite, então Sim. foi bastante complicado. Eu acho que isso vai ter que ser uma coisa a ser discutida, porque é uma lei do país, né? Não é nem questão protocolo FIFA, é protocolo dos Estados Unidos. E muitas vezes os jogos eram suspensos sem nem ter caído um pingo de chuva. A Palmeiras e Al Ahly. Exato, pô. Então, isso não dá pra ter 5, 6, ainda mais Copa do Mundo, que vai ter seus 100 e poucos jogos, dá pra ter boa parte deles suspensa por conta de trovoada. A gente vai atrasar completamente o cronograma de todo mundo. As TVs não querem ter a sua programação afetada também por conta de um atraso desse. Então, acho que isso acaba prejudicando também o clima. O que é estranho até, porque na Copa América no ano anterior eu não lembro de ter acontecido isso também. Os jogos foram mais à noite, talvez. Não sei se Pode ser. por conta, alguma coisa interfere. Mas ainda assim, né? Então, não sei. Eu acho que o país não abraça o futebol como a gente abraça. Em termos de estrutura, é legal, muita coisa, os Sim. estádios, mas realmente, pra festa, não seria a minha primeira escolha, eu acho. Falta pouco. Os latinos do país, eles consomem muito futebol, né? Tanto a MLS, que eu acho que falam que é 90% são os latinos, Exato. e a Copa do Mundo, principalmente, né? Que Exato. Não, os latinos fizeram muita festa lá. E a maioria do público... você via mexicano com a camisa do PSG e tal. Sim, muita gente. Abraçaram mesmo, né? Que gostam do futebol, né? E Sim. você tem um jogo ali interessante rolando, um jogo de Copa do Mundo de clubes rolando no seu país e tem ingresso sobrando, pô, você não vai lá, pô, se tivesse um jogo aqui no Morumbi, sei lá, um Seattle e PSG, quanta gente não iria pra ver? Pô, com certeza, velho. Pô, é uma experiência legal, pô. Então, Demais. dava pra ter aproveitado mais, eu acho que se fosse talvez outro país. É isso. Bom, a gente tá finalizando o nosso papo, né? Sei que eu tenho que liberar o homem aí que tá cheio de compromisso. Mas, cara, queria agradecer demais por sua participação aqui. Foi legal pra caramba. Antes da gente finalizar, eu queria fazer algumas perguntas pra você em relação ao Claro. futebol. Primeiro, qual que é o seu maior ídolo do futebol, de modo geral? Rogério Ceni. Por quê? Porque ele representa, além de tudo que ele conquistou pelo São Paulo, né? Eu sou São Paulino, isso não tem nenhum segredo, né? Até porque a gente trabalha na Sim. arquibancada tricolor, então... mas tudo que ele conquistou, eu acho que o jeito como ele vestiu a camisa da instituição que ele trabalhava, né? Eu acho que isso acontece com vários ídolos, em todo clube tem um ídolo assim, sabe? Um cara que você não tem... Até pode não acontecer, mas você como torcedor não tem nenhuma dúvida que o cara mataria e morreria pelo clube, sabe? Eu acho que isso é importante. E também pelo trabalho, né? Pelo espírito de trabalho, de mostrar que, cara, se você se dedicar, se você realmente tiver o foco em objetivo e você
se entregar completamente para aquilo, você pode fazer coisas extraordinárias, como um goleiro fazer 131 gols, que era algo, tudo bem, tinha o Chilavert, mas tipo, cara, é uma marca inacreditável, assim, se você pensa, é porque ficou normal, acho que pra gente no futebol brasileiro. Ficou banalizado. Ficou ele banalizado, banalizou. mas se a gente parar pra pensar, cara, um goleiro fazer 131 gols, isso não existe, é mais que muito atacante que começou e terminou a carreira. Fizeram um por aí. levantamento, ele tem mais gol que o Xavi, que o Iniesta, vários jogadores aqui. Então, exato. Então, eu acho que esse espírito, claro, tudo que ele conquistou, mas esse espírito também é algo que, sabe, que inspira também. Seu maior ídolo da vida. Da vida, da vida são os meus pais, né? Que fizeram, eu sei que eu alcancei muita coisa até agora, claro, tô no começo ainda da carreira, mas eu alcancei muita coisa muito por tudo que eles fizeram em termos de criação e também em termos de investimento em mim. Eu sei que eu venho de uma posição muito privilegiada e acho que é importante a gente reconhecer isso também, e muito por tudo que eles são como pessoas também, né? Como pais e como pessoas. Eu fui fazer... tive uma experiência na Espanha, trabalhei fora, trabalhei no Marca, muito porque eles também deram um voto de confiança que seria algo importante para eu crescer como jornalista também. Então, acho que da vida são eles dois. E meus avós também, todos eles. Eu tive a sorte de ter 3 avós professores e um advogado, então meus avós também entram nessa conta. Legal. Já que você falou, o que o São Paulo representa na sua vida? Cara, eu sou jornalista esportivo, muito por conta do São Paulo, né? Representa o meu amor pelo esporte. Eu gosto muito, eu amo futebol, mas eu amo também o São Paulo e acho que isso, a gente estava falando em off, né? Que hoje os jornalistas têm menos medo, talvez, de falar o de time. falar o clube. Porque eu acho que tem muito mais compreensão de que, tipo, o amor pelo clube, ele faz a gente ser quem a gente é como pessoa e também quem a gente é como amante do esporte também. Sim. Então, eu gosto do futebol também porque eu gosto do São Paulo. E eu gosto também de ver o amor das pessoas pelos clubes que elas têm. Então, é isso que eu acho muito fascinante na relação que a gente tem com o futebol. Então, o São Paulo representa isso, representa o meu amor pelo esporte também, representa a relação com meu pai, que a relação com meu pai, ela existe muito, tem muito como base também a relação com o clube. Eu sei que tem muita gente que vive isso também. Exato. Tipo, tem uma relação forte com os pais, com o pai, com a mãe, com o avô, com quem seja, muito por conta do clube também. Então, é uma parte importante de quem eu sou também, de que me faz como profissional e como pessoa. Com certeza. A minha relação com meu pai, assim, ela é boa, óbvio, mas grande parte foi feita com o São Paulo Futebol Clube. Exato. Legal pra caramba. E, cara, pra gente finalizar, uma pergunta agora em relação à seleção brasileira, assim. Eu tenho não sei se é uma impressão de que cada dia mais a seleção tira o seu torcedor de dentro do estádio e tudo mais. Você tem essa sensação de que tem um afastamento da torcida com a seleção? Ah, sim, houve um afastamento. Eu tenho convicção disso, que a seleção já não faz mais tantos jogos no Brasil, acho que isso influencia. Jogadores que estão lá, muitas vezes são jogadores que o torcedor brasileiro médio não conhece, não teve contato, não são jogadores que cresceram no clube, que construíram uma história e que depois foram para o futebol europeu, não, são muitos jogadores que já começaram por lá, já foram muito jovens por lá, para lá, que muitas vezes têm uma história maior em um clube do futebol europeu do que um clube no futebol brasileiro. Isso acaba influenciando, né? Porque se você vê os caras vestindo ali a camisa, são caras que você não tem nenhum tipo de relação, que você não viu semanalmente jogando nos nossos gramados, eu acho que isso afasta também. Pô, porque eu acho que o Firmino é um grande exemplo, né? Porque na época que ele estava jogando com certa regularidade na seleção, muita gente perguntava, quem é que é o Firmino? O torcedor médio, né? Sim. Quem que é o Firmino? Como assim? Quem que é esse cara? E é um grande jogador, um cara que tá, fez uns trios espetaculares lá no Liverpool com o Mané e com o Salah, um jogadoraço, mas que, cara, não teve essa história aqui. Ele já foi muito jovem pra lá e não criou essa conexão com o torcedor também. Então acho que isso acaba influenciando, né? O caminho para resolver isso? Não sei. Até porque o futebol hoje ele é muito mais lucrativo do que era 10, 20 anos atrás. Então, claro que as confederações buscam isso. A Confederação Brasileira busca isso, mandando o jogo fora do país. Acho que trazer um técnico que é conhecido internacionalmente é um caminho talvez para trazer uma esperança, uma reaproximação, por ter um nome grande por ali. Sim. Mas esse distanciamento ele tá acontecendo sim, e eu acho muito triste, né? Você se distanciar da sua seleção. Ah, uma merda. Ô, João, faz um favor pra mim. Pega lá a caixinha que tem um brinde, eu acabei esquecendo, aí a gente já finaliza. Que é da Quantum, pô, que é um kitzinho de suplemento e tal. Pô, da hora. Eu vou fazer o merchan e já te entrego, acabei esquecendo. Pô, zica, hein?
Brindezinho ainda. Tem um brindezinho, pô. Deixa eu Da fazer hora. rapidão o merchan. Eu sei que já deu seu horário, é 2 minutinhos. Relaxa, pô. Deixa eu ver aqui se fala, né? Mas acho que... Não é da hora passar rápido, né? Passa, mano. Passa muito. Você parou a gravação, Johnny? Não, né? Não. Pode continuar, então. E, ó, antes da gente finalizar o nosso bate-papo, tem um presentinho aqui que eu vou fazer pro nosso querido convidado, que é da Quantum. Antes dele abrir, vou dar um recado pra vocês. A Quantum é especializada no que diz respeito à suplementação alimentar, tá bom? Os caras são... De novo, vou fazer. A Quantum é especializada no que diz respeito à suplementação alimentar. Os caras são especialistas. Então, desde você que precisa potencializar seu treino, aquela creatina, até o adulto mais. Então, você não perde tempo. Vem aqui no nosso QR Code. Vai lá, estagiários20 é o cupom e você vai ter 20% de desconto. Mas não é num produto só, não. É em todo o site. 20% de desconto. A única questão é ser inscrito do canal, que também te custa R$0. Então vai lá e aproveita o cupom 20% de desconto usando Estagiários10. Pode abrir, meu amigo Vitor Boni? Pode abrir? Tá liberado? Pode, eu sei que você tá treinando. Aqui, ó. Aí tem um bilhetinho, Tem um bilhetinho, pô, bacana. depois você lê, e aí tem um especificado do que tem cada coisa aí. Então, vitamina C, Creatina também, pô, bacana. tem a melatonina que eu acho que tem aí também, Biotina, colágeno. colágeno. Pô, tá Então, cheio de kitzinho coisa. bacana que não vai fazer mal, tá? Pode ficar tranquilo. Fazer muito bem Pô, pra da você. hora, obrigado, viu? Obrigado a Quantum também. Exatamente. A Quanto tá aí pra ajudar o esporte brasileiro e ajudar esse canal que vos fala. Então, não perde tempo, vai lá. Lembrando, sempre consulte o seu nutricionista, tá? É importante dizer isso, que é fundamental pra você saber a dosagem que você precisa tomar e tudo mais. Meu irmão, casa aberta. Obrigado, Queria mano. te agradecer demais, foi um bate-papo incrível. Depois vamos marcar a parte 2 aí, porque, pô, sempre é um privilégio estar na resenha com você. Pô, eu que agradeço. Agradeço o convite, papo muito bacana mesmo. E quando precisar, tô por aí. É isso, meu irmão. Tamo junto. Qual que são suas redes? Tanto o Instagram como o Twitter, que hoje é X, né? X, né? São @veboni98. Que é a mesma coisa do TikTok. Eu não faço nada no TikTok, só jogo uns vídeos lá, mas se quiser seguir também, tá isso. liberado, né? É vboni, @veboni98. vboni98. Veboni98. É isso, então. Você, se não é inscrito do canal, você tá perdendo. Se você não segue o canal Estagiários em todas as plataformas, tá perdendo mesmo ainda mais. Então, não perde tempo, seja inscrito, curte esse vídeo se você gostou, deixa o seu like. E é isso. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu! Yeah. Yeah. Yeah.